Salve minha gente, sejam bem-vindos. Eu sou Eric Camacho e você está em mais um Bíblia para Preguiçosos. No vídeo de hoje, nós faremos a leitura da segunda carta de São Pedro, apenas 3 capítulos, então faremos num vídeo só. Se você está comigo, por favor, assista o vídeo até o final, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Capítulo 1. Endereço e saudação. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que receberam pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo uma fé preciosa como a nossa, que haja abundância de graça e paz, mediante o conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. Participantes da natureza divina. Com seu divino poder, Deus nos concedeu todas as condições necessárias para a vida e a piedade, através do conhecimento de Jesus, que nos chamou por sua própria glória e virtude. Por meio delas é que ele nos deu os bens extraordinários e preciosos que tinham sido prometidos. E com esses vocês se tornassem participantes da natureza divina, depois de escaparem da corrupção que o egoísmo provoca neste mundo. Por isso, façam esforço para pôr mais virtude na fé, mais conhecimento na virtude, mais autodomínio no conhecimento, mais perseverança no autodomínio, mais piedade na perseverança, mais fraternidade na piedade e mais amor na fraternidade. De fato, se vocês tiverem essas virtudes em abundância, elas não permitirão que vocês se tornem inúteis ou infrutíferos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aquele que não tem essas virtudes é cego e míope, pois se esqueceu da purificação de seus pecados antigos. Por isso mesmo, irmãos, procurem com mais cuidado firmar o chamado que escolheu vocês. Agindo desse modo, nunca tropeçarão. De fato, assim que será amplamente aberta para você, vocês a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Testemunhas oculares. Por isso procurarei sempre relembrar essas coisas para vocês, embora já as conheçam e estejam firmes na verdade que alcançaram. Considero meu dever mantê-los despertos com minhas admoestações, enquanto estiver nesta tenda, pois sei que em breve devo despojar-me dela, conforme Jesus Cristo me revelou. Portanto, vou fazer de tudo para que vocês se lembrem sempre delas depois de minha partida. De fato, não tiramos de fábulas complicadas o que lhes ensinamos sobre o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, falamos porque fomos testemunhas oculares da majestade dele, pois ele recebeu de Deus Pai a honra e a glória, quando uma voz vinda da sua glória lhe disse: Este é o meu Filho amado, nele encontro o meu agrado. Esta voz veio do céu, e nós próprios a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo, movidos pelo Espírito. Por isso, acreditamos com mais firmeza na palavra dos profetas, e vocês fazem bem considerando-a como luz que brilha e lugar escuro, até que raie o dia quando a estrela da manhã brilhar em seus corações. Antes de mais nada, saibam disto: nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação particular, pois a profecia jamais veio por vontade humana. Pelo contrário, impelidos pelo Espírito Santo, os homens falaram como porta-vozes de Deus. Capítulo 2. Os falsos mestres. Houve falsos profetas no povo de Israel, e entre vocês também irão aparecer falsos mestres, que trarão heresia perniciosas. Negarão o Senhor, que os resgatou, e atrairão sobre si repentina destruição. Muitos seguirão suas doutrinas dissolutas, e por causa deles o caminho da verdade cairá em descrédito. Levados pelo amor ao dinheiro, procurarão com palavras enganosas fazer de vocês objetos de negócios, mas o julgamento contra eles há muito já começou, e a sua destruição não vai tardar. De fato, Deus não poupou os anjos que haviam pecado, mas lançou-os nos tenebrosos abismos do inferno, onde estão guardados à espera do dia do julgamento. Também não poupou o mundo antigo, mas salvou Noé, o mensageiro da justiça, junto com outras 7 pessoas, enquanto fazia cair o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E também condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra,
reduzindo-as a cinzas, como exemplo do que havia de acontecer aos ímpios. No entanto, salvou o justo Ló, que se entristecia diante do comportamento dissoluto daqueles perversos, porque o justo Ló que morava entre eles sofria diariamente em seu coração com as obras iníquas que ouvia e via. Isso tudo mostra que o Senhor sabe libertar da prova aqueles que o servem e reserva os ímpios para o castigo no dia do julgamento, principalmente aqueles que seguem a carne, entregando-se a paixões imundas e que desprezam a autoridade do Senhor. Atrevidos e autossuficientes, esses homens não hesitam em blasfemar contra os seres gloriosos, ao passo que os anjos, embora superiores em força e poder, não pronunciam contra eles nenhum julgamento blasfemo na presença do Senhor. Esses homens, porém, como animais irracionais destinados por natureza à prisão e à morte, insultam o que não conhecem e vão perecer com a mesma morte, recebendo a injustiça como salário da sua injustiça. Eles sentem prazer em fazer orgias em pleno dia. Que nojo e que vergonha quando se banqueteiam com vocês, divertindo-se com seus prazeres. Não podem ver mulher sem desejá-la e não se cansam de pecar. Seduzem as pessoas inseguras. Seu coração está treinado para a ambição. Eles são os malditos. Deixaram o bom caminho e se desviaram, segundo o caminho de Balaão, filho de Bósor, que se deixou levar por uma recompensa injusta, mas foi repreendido por sua maldade. Uma besta muda, falando com voz humana, refreou a loucura do profeta. Esses homens são como fontes sem água e nuvens arrastadas por vento tempestuoso. Para eles está reservada a escuridão das trevas. Com seus discursos pomposos e vazios, excitam as paixões e desejos impuros de seus ouvintes e conseguem seduzir aqueles que tinham acabado de se afastar dos que vivem no erro. Prometem a esses liberdade, mas eles próprios são escravos da corrupção, pois cada um é escravo daquele que o vence. De fato, depois de escapar às imundícies do mundo mediante o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, se eles de novo são seduzidos e se deixam vencer por elas, seu último estado se torna pior do que o primeiro. Assim, melhor seria que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que, depois de tê-lo conhecido, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora confiado. Aconteceu com eles o que diz o provérbio: o cão volta ao seu próprio vômito. E ainda, a porca lavada torna a revolver-se na lama. Capítulo 3. Deus espera a conversão. Amados, esta já é a segunda carta que lhes escrevo. Nas duas procurei despertar com alguns conselhos o pensamento sadio de vocês, a fim de que lembrem as palavras dos santos profetas de outrora e o mandamento que o Senhor e Salvador confiou a seus apóstolos. Em primeiro lugar, vocês devem saber que nos últimos dias aparecerão pessoas que zombarão de tudo e se comportarão ao sabor de seus próprios desejos. E dirão: não deu em nada a promessa de sua vinda? De fato, desde que os pais morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. No entanto, eles fingem não perceber que no começo existiam os céus e a terra, e que a terra foi tirada da água e firmada no meio da água pela palavra de Deus. E pela mesma palavra de Deus, este mundo pereceu inundado pela água. Ora, os céus e a terra de agora estão reservados ao fogo pela mesma palavra, aguardando o dia do julgamento e da destruição dos homens ímpios. Há, porém, uma coisa que vocês, amados, não deveriam esquecer. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não demora para cumprir o que prometeu, como alguns pensam, achando que há demora. É que Deus tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem e se convertam. O dia do Senhor chegará como um ladrão, e então os céus se dissolverão como estrondo, os elementos se derreterão, devorados pelas chamas, e a terra desaparecerá com tudo o que nela se faz. Novos céus e nova terra. Em vista dessa desintegração universal,
qual não deve ser a santidade de vida e piedade de vocês, enquanto esperam e apressam a vinda do dia de Deus? Nesse dia, ardendo em chamas, os céus se dissolverão e os elementos se fundirão consumidos pelo fogo. O que nós esperamos, conforme a promessa dele, são novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Conclusão. Por isso, queridos irmãos, durante esse tempo de espera, esforcem-se para que Deus os encontre sem mancha e sem culpa, vivendo em paz. Considerem que a paciência de Deus para conosco tem em vista a nossa salvação, conforme escreveu para vocês o nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Em todas as suas cartas ele fala disso. É verdade que nelas há alguns pontos difíceis de entender, que os ignorantes e vacilantes distorcem, como fazem com as demais escrituras, para sua própria perdição. Assim, queridos irmãos, avisados como estão, tomem cuidado para que esses ímpios não os enganem, arrastando-os para que vocês percam a firmeza e caiam. Cresçam na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A Ele pertence a glória desde agora e até o dia da eternidade. Amém. Muito bem, terminamos aqui então a leitura da segunda carta de São Pedro. A partir de amanhã começaremos a leitura da primeira carta de São João. Se você esteve comigo, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal e faça o seu comentário. A gente se vê então no vídeo de amanhã. Tenha um excelente dia e que o Senhor continue te abençoando. Um grande abraço e tchau!